Se você leu e curtiu Solo Leveling, talvez esses manhwas ou webcomics que eu vou indicar interessem você. Os manhwas estão disponíveis no aplicativo Webtoon. Se você quiser ler traduzido, você vai ter que procurar no Google algum site alternativo, mas provavelmente eu acho que vai ser fácil de achar porque essas obras são populares, então eu acho que você encontra sim. Mas se você conseguir ler em inglês, está disponível lá no Webtoon, é só você passar por lá e dar uma lida. Eu vou tentar dar um resumo dos primeiros capítulos de cada uma dessas webcomics aqui, sem dar muito spoiler, então assim, no máximo vai ter um spoiler até o segundo ou terceiro capítulo, mas é pra dar mais uma ideia pra vocês sobre o que é essa história. E se você já tiver visto alguma delas, de qualquer forma, os segundos em que eu falo sobre cada uma vai estar aqui embaixo na descrição, é só você pular pra aquela que você tiver mais interesse, beleza? Bom, o primeiro manhwa se chama Omniscient Reader. Provavelmente vocês conhecem porque também é do mesmo estúdio que fez ali Solo Leveling, o mesmo estúdio que desenhou, porque não é uma pessoa só, né, gente? Pela qualidade da obra ali, você tá vendo que não é uma pessoa que desenha sozinha. Então vamos lá, nessa história, Omniscient Reader, a gente acompanha o Doksha Kim, que é um cara normal, que ele trabalha de segunda a sexta numa empresa grande e tudo mais, e ele volta pra casa lendo as suas novels. Mesma coisa que a gente faz voltando pra casa lendo nosso mangá no metrozão. Até que ele encontra com a Sanga, que é uma colega de trabalho, eles trabalham no mesmo local, na mesma empresa, e aí ela fala que tá pegando o metrô porque roubaram a bicicleta da Pob. E aí ela senta do lado dele e ela começa a estudar espanhol no caminho. E ele se sente meio assim, mal, né, porque ele tá ali lendo novel, então quem quer ser visto como otaku fedido enquanto a pessoa do seu lado tá estudando? Bom, o que tá diferente nesse dia é que a novel que o Doc já acompanhava há uns 10 anos acabou de terminar. Ela terminou naquele exato dia. Então, assim, né, uma obra que ele acompanhava há bastante tempo. Essa novel se chama 3 Jeitos de Sobreviver ao Apocalipse, ou Tuasa, que era a forma de abreviatura ali do nome da novel. E ele tava meio chateado, porque, né, uma obra que ele acompanhou por tanto tempo, 10 anos. A gente também, quando acompanha, sei lá, um anime, um mangá por bastante tempo, a gente também fica assim. Tenho certeza que no dia que One Piece acabar, o pessoal vai chorar bastante. Então, assim, é normal ficar meio chateado com essas coisas. Até porque no caso do Doksha, ele acompanhava essa história desde quando ele estava no ensino médio. E ele sofria bullying, então ali era meio que o refúgio dele. Ele ia ler a novel, ficava escondido lá no canto dele. E isso era meio que o local seguro dele. Então ele criou um apego. Só que assim, ele era a única pessoa que lia essa novel lá no site. Então estava disponível lá no site. E os primeiros capítulos tinha gente lendo. Mas depois de um tempo não tinha mais ninguém. Ele era a única pessoa que lia todos os capítulos quando saía ali bonitinho. Mas como ele não tinha dinheiro pra ajudar, tipo um Patreon ou um Apoia-se da vida, então o que ele fazia era deixar um comentário. Então todo capítulo que ele lia, ele deixava lá um comentário pra poder, né, dar uma animada no autor pra continuar escrevendo ali a obra dele. Então ele continuou conversando com a Sanga sobre ali trabalho e etc, outras coisas, e aí ele começa a pensar que ela recebeu uma promoção no trabalho porque de fato ela mereceu. E ele não mereceu porque, né, ele não é tão esforçado quanto ela. Então ele começa a se questionar se talvez ele não é o protagonista da própria história. Se talvez ele é só um leitor que fica acompanhando a história dos outros. Ele acompanha enquanto outras pessoas são protagonistas das próprias histórias. Daí o autor de Tuasa, de repente, manda uma mensagem pro Doksha, lá por esse site que ele acompanhava a novel, e diz que quer agradecer pelo Doksha por ter apoiado ele, por ter lido ali até o final a obra, e manda um e-mail pra ele. E agora é que as coisas vão ficar realmente interessantes. Porque do nada, o metrozão deu uma pane ali, freou, todo mundo saiu capotando em cima do outro, e o pessoal ficou sem entender o que estava acontecendo, a luz acabou, até que aparece uma criaturinha no meio do vagão, chamada Dokkaebi, eu acho que é assim que pronuncia. E aí o Doc já lembra que tem uma descrição sobre essa criatura na novel que ele leu. Então o Dokkaebi é muito grande para ser uma fada, muito malévolo para ser um anjo e muito inocente para ser um demônio. Mas então é uma criaturinha bizarra que aparece ali. Daí o pessoal fica meio confuso com o que tá acontecendo. Será que estão gravando um filme? Isso aqui é uma cena de um filme e tal. E o pessoal fica sem entender. Começam a reclamar porque o metrô tá parado há um tempão. E aí o Dokkaebi, pra o pessoal já ficar esperto, já mata alguns. Ele já faz um coisa lá e sai voando cabeça pra todo lado. Então assim, o Doc já percebe que tem alguma coisa errada e que aquilo tá parecendo muito com a novel que ele leu. Então o Dokkaebi meio que diz que vai começar uma transmissão e que as constelações vão começar a assistir o que eles estão fazendo. E aparece uma tela azul na frente de cada uma daquelas pessoas ali do vagão, dando pra elas uma missão. Então é como se eles estivessem dentro de um jogo a partir de agora, só que o jogo tá rolando na vida real. E a primeira missão deles é matar um organismo vivo nos próximos 30 minutos. E quem falhar nessa missão, morre. Ou seja, o pessoal que tá dentro do vagão vai ter que começar a se matar para poder sobreviver. Então isso é o que acontece dentro dos 3 primeiros capítulos ali de Omniscient Reader. Agora falando sobre a sinopse em si, a gente já sabe que vai rolar um apocalipse ali e que o Doksha, ele vai saber tudo o que tá acontecendo, ele vai saber o que vai acontecer na realidade, porque ele leu a novel. Então tudo que acontece na novel
tá acontecendo no mundo real. A gente não entende muito bem o porquê, quem é o autor e tudo mais, essas coisas vão ser desvendadas durante a obra. Mas de qualquer forma, a gente tem ali um protagonista que ele não é overpower, ele é onisciente. Qual é a diferença? Ele não é poderoso, mas ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Então agora ele tem que ser ligeiro para poder ele dar conta de sobreviver ali nas missões que vão aparecendo, montar o grupo dele, etc. E eu achei essa parte sensacional, porque o personagem ele não é fodão porque ele é poderoso, ele é fodão porque ele sabe o que vai acontecer, então ele é mais ligeiro que os outros. Só que as coisas ali que vão acontecendo, as missões, exigem que os personagens sejam fortes. Então ele tem que fazer alguma coisa para sobreviver, e essa é a pegada da obra. O segundo manhwa se chama Hero Killer. Então nesse manhwa a gente começa ali numa história com um assalto a banco, então tem uns bandidos fazendo alguns reféns, a polícia tá ali esperando aparecer algum herói pra poder salvar o dia e tudo mais, e de repente aparece mesmo esse fulano chamado Jade, se eu não me engano, é um super-herói que ele é muito rápido e de repente ele sai disparado como uma flecha e tal, aparece lá dentro do banco e aí o pessoal pensa, agora ele vai salvar as pessoas. Só que não. O que ele faz é matar primeiro todos os reféns. Por quê? Se não tem refém, os bandidos não têm em quem se defender. Então ele já deixa claro que ele vai dizer que foi os bandidos que mataram os reféns ali. E logo em seguida ele usa o quê? Usa isso como desculpa pra descer o cacete e matar todos os ladrões que estavam ali. Logo em seguida a gente conhece uma garota que ela tá com uma blusa vermelha, junto com um velho de cadeira de rodas, em cima de um prédio. E ela pergunta pra aquele velho se é aquele herói, o tal de Jade, que ela tem que matar. E aí o velho diz pra ela que se ela conseguir matar aquele cara, o treinamento dela tá completo. Daí a gente tem meio que um monólogo dessa garota de blusa vermelha explicando que nesse mundo ali deles, os heróis não são pessoas boas exatamente. É uma pegada meio The Boys, sabe aquela série da Amazon? Porque assim, né, a gente sabe que quem tem poder acaba se achando mais do que os outros. Então esses heróis, eles acabam se corrompendo, são pessoas corruptas, são pessoas malvadas e até certo ponto sádicas, porque ela diz ali que eles fazem coisas por diversão. Por exemplo, numa situação em que precisa salvar pessoas inocentes, eles fazem questão de matar as pessoas sem querer, entre aspas, eles matam as pessoas só pra dizer que, aconteceu mesmo e é isso, porque eles fazem isso por diversão, porque eles são poderosos, ninguém vai enfrentar eles. Mas ela diz que alguém vai fazer isso, e é ela. Só que não porque ela é a pessoa boa, muito pelo contrário, ela quer vingança, por quê? Algum herói matou a irmã dela. A gente sabe disso logo nos primeiros capítulos, então isso não é nenhum spoiler sobre a história, tá? Só que ela não sabe quem foi. E aí o que ela decide, obviamente, matar todos os heróis. Daí ela vai atrás desse tal de Jade ali, que era o cara que ela precisava enfrentar pra terminar o treinamento dela. E o cara tá meio que num clube com umas mulheres lá, bebendo, se divertindo, lá. E ela chega e desce um cacete em todo mundo. Daí ela começa a lutar com ele e até determinado momento você acha que ela vai perder. Só que, reviravolta, ela tava só testando as habilidades dele pra saber quais eram os poderes dele e tal, até onde ele conseguia chegar e etc. E no fim ela consegue dar um cacete nele e matar ele. Então ela pega a cabeça dele e esbagaça a cabeça dele no chão. Maravilhoso, eu achei. Só que daí a gente tem o clã dos heróis, que é meio que, sei lá, um FBI dos heróis, que é essa organização que cuida de todos eles. E obviamente eles mandam outras pessoas atrás pra investigar quem matou o Jade, né? Porque se o Jade era um super-herói fodão e ele morreu, obviamente quem tem cu tem medo. Então eles já mandam alguém pra ficar de olho e saber o que tá acontecendo, porque se um herói fodão levou um pau de alguém, essa pessoa pode matar outros heróis também. E a partir daí a gente acompanha a jornada dessa personagem indo atrás desses heróis e matando eles de um por um, peitando todo mundo. Eu achei essa obra fantástica, ela ainda não está finalizada, mas ela já tem muito capítulo, acho que tem uns 100 capítulos já lá no aplicativo Webtoon. A arte é belíssima e a forma como os personagens ali exploram seus poderes é um pouco diferente. Eu sei que assim, não tem como fugir muito do convencional, porque a gente já tem um monte de obra de pessoas com superpoderes. Mas eu acho que a forma como os personagens são desenvolvidos ali e o poder dos personagens é um pouco diferente do que a gente vê no geral. Então eu curto bastante, fora que a obra tem personagens femininas fortes e eu gosto bastante disso, não gosto de personagens que estão ali só pra ficar gritando, pedindo socorro, não é mesmo, Sakura e Naruto? Então eu recomendo bastante essa obra aqui e é uma das minhas favoritas do aplicativo. E se vocês quiserem que eu traga outros tipos de recomendação, como por exemplo manhwas de suspense, terror e etc, deixa aqui nos comentários. Não esqueça também de se inscrever, porque esse canal é novo, então eu preciso da ajuda de vocês para começar a crescer. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!